A inovação que estamos a fazer este ano é muito positiva, muito benéfica para os professores e para os alunos. Estamos a falar muitas vezes de redes sociais. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o David Diniz. Há muitos anos que não se via uma coisa assim. Depois de passar dias a desvalorizar os alertas, depois de ter garantido que muitas das queixas eram falsas, o Ministro da Educação adiou a divulgação dos resultados dos exames nacionais, dando mais 3 dias aos professores para recuperarem o tempo perdido com as 1001 falhas do novo sistema digital. O mesmo sistema que o Ministro decidiu implementar este ano, apesar dos problemas que foram detectados no único teste a que o novo sistema foi, lá está, sujeito. O caso já abriu uma guerra política, mas do que aqui queria falar-lhe é mesmo dos problemas que tudo isto ainda pode criar a pais, professores e alunos. Para isso, convidei a Rita Ferreira, editora de Sociedade do Expresso. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Rita, é melhor começarmos do início. Qual foi a ideia de digitalizar e quando é que começou? Todo este processo, que tem um pomposo nome de desmaterialização da avaliação externa, arrancou ainda no governo de António Costa. Era João Costa o Ministro da Educação. Ele, inclusivamente, já falou esta semana, disse que tudo ainda estava numa fase muito inicial quando ele saiu de funções e quando Fernando Alexandre entrou. E confirma-se? Estava ainda? Estava ainda. Aliás, o próprio Fernando Alexandre queixou-se disso mesmo. Naquela altura disse, não está nada feito, inclusivamente... E, portanto, vamos ter que começar quase do zero, certo? Sim, inclusivamente em 2024, quando já era suposto os alunos do 9º ano realizarem os exames nacionais num formato estritamente digital, o ministro Fernando Alexandre recuou e disse, não, isto não está pronto, vamos fazer em papel, não vamos avançar já por aqui. E assim foi, e só no ano passado é que os alunos do 9º ano fizeram os exames estritamente num ambiente digital. Também foi no ano passado, em julho, que este sistema de avaliação dos exames nacionais foi testado com o exame de filosofia. Eu ia perguntar-te exatamente por isso, o que é que aconteceu nessa altura? Nessa altura, portanto, foram poucos exames, não é? Foram só os exames feitos pelos alunos na cadeira de filosofia. Alguns milhares, não sim, muitos, portanto. Alguns milhares, e houve problemas. E alguns problemas bastante idênticos àqueles que estão a acontecer agora. Nessa altura, numa resposta enviada ao Jornal Público, há um ano, o Ministério da Educação reconhecia, e estou a citar, que sendo um processo inovador, realizado pela primeira vez, era natural a existência de algumas dificuldades e dúvidas. Mas, dizia na altura o Ministério de Fernando Alexandre, essas dificuldades foram prontamente resolvidas e esclarecidas pelo Júri Nacional de Exames e pelo Instituto de Avaliação Educativa. Identificadas, esclarecidas. E resolvidas. Mas, porém, chegamos a este ano e em 2026 tantos problemas aconteceram que o Ministério teve de, passado algum tempo, reconhecer os problemas e adiar o calendário. O que é que aconteceu? Ou melhor, perguntando, o que é que nós sabemos e o que é que ainda não sabemos sobre o que é que aconteceu? Aquilo que nós sabemos sobre o que aconteceu começou a ser conhecido através de relatos de professores encarregues de corrigir exames, e os primeiros relatos foram: as provas não estão a chegar. As provas deveriam ter chegado aos professores no dia 23 de junho. Estamos no dia... Estamos a gravar a dia 6 e a conversa vai para o ar dia 7 de julho, certo? Exatamente. E o que é que começou a acontecer? Os professores começaram primeiro a queixar-se. Nós ainda não temos as provas. Entretanto, os problemas agravaram-se. Os professores que recebiam as provas e que as começavam a corrigir e que estavam a aceder à plataforma começaram a detectar problemas.
Lembro-me, por exemplo, o caso de um professor que entrava com as suas credenciais com a chave móvel digital e aparecia o nome de outro professor em E vez do havia dele. perguntas trocadas. E Havia credenciais trocadas, havia folhas de continuação de respostas que não estavam, havia professores que tinham corrigido itens e de repente o trabalho desapareceu. Há aqui também outro fator que é, pela primeira vez, um professor não corrige uma prova do princípio ao fim. Ou seja, o que cada professor recebe para corrigir são determinadas perguntas. Vamos imaginar, eu faço correção de exames de matemática e eu corrijo, por exemplo, 100 provas, mas só a pergunta 3 e a 4. Outro professor irá corrigir a pergunta 1 e 2 daquele aluno. Isto tudo, a ideia seria trazer mais equidade e justiça na correção das provas. E, portanto, todos estes problemas começaram a surgir e os professores começaram a dizer que isto estava a acontecer. Fernando Alexandre teve que acabar por prolongar todo este processo. as datas para a fixação das notas, para o lançamento das notas, mas não mexeu até agora no calendário das candidaturas. No final da manhã de hoje, Fernando Esta Alexandre foi com segunda-feira, alguns jornalistas ver ao local onde está a ser feita a digitalização e onde foi feita a digitalização das provas e garantiu que hoje, segunda-feira, serão distribuídos todos os exames que faltam. Portanto, ainda hoje, dia 6 Ainda de não julho, estão todos distribuídos. há exames que ainda não chegaram aos seus classificadores, examinadores, e disse outra coisa, disse que os alunos terão acesso às suas provas em versão digital, mesmo aqueles que não pedirem a reavaliação. Era uma coisa do que também exame. não estava prevista, aliás, se me lembro bem. Dito isto, até que ponto é que este atraso pode ainda prejudicar os alunos, Rita? O atraso em si pode prejudicar no sentido em que os alunos, quando receberem a sua nota, e aqueles que acharem que estão insatisfeitos com aquela nota, têm que pedir uma reavaliação, uma revisão da prova e ir à segunda fase. Muitos deles vão querer fazer a segunda fase, fazer uma nova tentativa para a segunda melhorar fase, a entretanto, nota. derrapou. A segunda fase derrapou e fez com que algumas coisas acontecessem. Umas coisas do cotidiano das famílias, não é? Eu recordo que este calendário, foi publicado no dia 9 de dezembro. Ou seja, desde dezembro do ano passado que as famílias sabem que a primeira fase dos exames é de X a X, a segunda fase é de Y a Z e que as candidaturas... E, portanto, as pessoas organizam as suas vidas, não é? Os pais, infelizmente, não têm os meses de férias todos que os filhos têm. E, portanto, sim, já há relatos de pais que estão com viagens pagas, com coisas marcadas e não sabem se vão poder ir. E os alunos, obviamente, digo eu, numa situação de algum stress, não é? Por saberem que podem vir a ter que fazer a segunda fase, que a sua candidatura pode estar de alguma maneira prejudicada. Não vês que possa prejudicar candidaturas eventuais ao ensino superior? Se as pessoas tiverem confiança nas notas que são atribuídas, a questão é que nós também já vemos pais, educadores, alunos a dizer, não, eu vou pedir a revisão da prova, pelo simples não, porque eu nem sequer sei se a minha prova foi integralmente corrigida. Ou seja, isto levanta tanta desconfiança e tantas incertezas. Se pergunto-te, Rita, muitos pais, muitos alunos quiserem fazer esse pedido de reavaliação, até que ponto é que o sistema educativo está preparado para responder a tempo e horas desta vez? Eu não sei a resposta a essa pergunta. Sei que a média nacional não varia muito. Há mais ou menos 2% de alunos que pedem a revisão da nota. Ora, se nós temos esta insegurança toda, esta incerteza toda, já li inclusivamente o testemunho de um pai que vai dizer, mesmo que ele tenha boa nota, eu vou pedir. Quanto mais não seja, porque eu quero ver. Talvez esta medida de Fernando Alexandre de disponibilizar a todos os alunos o seu exame, para eles verem se é de facto aquele exame, como Possa é que ele foi acautelar. corrigido, possa refriar aí um bocadinho. Senão pode de facto haver uma avalanche de pedidos de revisão de nota e as escolas terem que mobilizar mais professores
que são corretores de exames, para o fazer. Esse é um problema potencial para as escolas, para quem está a gerir. Tu vês risco de outro tipo de problemas na gestão das escolas? A FENPROF já veio falar disso, não é? Ou seja, aquela ideia que às vezes algumas pessoas erradamente têm, que os professores têm 3 meses de férias, não é? Que não é... Porque os alunos têm 3 meses de férias. que não é verdade. O que acontece é que julho é de facto um mês onde há muito trabalho nas escolas. Foram feitas as matrículas, é preciso fazer essa validação, são feitas as turmas, são feitos já os horários, ou seja, há toda uma preparação daquilo que vai ser o arranque do ano letivo. E aqui isto já não tem a ver com a parte da universidade, mas com o resto do trabalho que é preciso ser feito nas escolas e que não tem a ver com os exames nacionais. De facto, a FENPROF já veio falar dessa questão e refere que, se de facto este problema não for resolvido atempadamente, que isso pode implicar com o arranque do ano letivo. Vamos partir do pressuposto que tudo corre bem. Queria, por fim, perguntar-te, o que é que fica disto tudo? Para já fica tudo aquilo que correu mal até agora. E que não foi pouco, não é? E mesmo que o ministro venha garantir que tudo se resolveu, que está tudo bem, que não haverá nenhum aluno prejudicado, eu acho que o que pode ficar, e isso é grave, é uma grande desconfiança sobre os resultados finais das provas mais importantes que existem no ensino público em Portugal. São as provas que têm um peso grande, tanto na classificação final daquela disciplina, como na entrada, no acesso ao ensino superior. E eu recordo que por décimas se entra e por décimas se fica de fora. Portanto, isto tem um peso na vida destes jovens e destas famílias gigantesco. Falhar aqui é mesmo grave. Falhar aqui é mesmo grave. De alguma forma, estas pessoas vão ter que ter a certeza de que está tudo bem. A si, que nos ouve agora, e ainda sem saber, à hora que gravo este episódio, se Portugal conseguiu bater Espanha nos oitavos de final do Mundial de Futebol. Recomendo-lhe antes a crónica de Bruno Vieira do Amaral sobre a tristeza que se abateu sobre o Brasil após a eliminação deste domingo. Aos pés, claro, do incrível Haaland. Chama-se A Civilização Voltou a Cair. Oxalá não tenha caído esta noite outra vez. Em qualquer caso, há outra decisão marcada para esta terça-feira. Em França, um tribunal dirá se Marine Le Pen pode ser candidata presidencial nas próximas eleições ou se no seu lugar avançará Jordan Bardella. Qual é a diferença? A diferença está explicada em expresso.pt. Que seja um dia de celebração ou, se tiver de ser, de recuperação. Com o Paulo Baldeia de férias, eu volto amanhã à sua companhia. Até já. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Porque não faz online, stop. Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.